Olá, boa tarde, terça-feira, dia 16 de janeiro de 2018 e vamos aos destaques de hoje do Legislativo e de Campinas. Vereadora Mariana Conte faz balanço da Comissão Permanente da Mulher e destaca a importância da Vara de Juizado Especializado em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Agora é lei. Hospitais públicos e privados de Campinas, conveniados ao SUS, são obrigados a entregar aos pacientes as cópias dos documentos das despesas. Após Petrobras adotar nova política de reajustes nos combustíveis, o preço subiu 26% desde julho. Confira o impacto na cidade de Campinas. E no quadro de esporte, conheça a modalidade luta de braço. Esporte que tem crescido muito na cidade, tanto que neste último fim de semana tivemos uma competição internacional na cidade, mas é já já. Antes vamos conferir a série de reportagens sobre o balanço das comissões. Hoje a análise é da vereadora Mariana Conte, do PSOL, sobre a Comissão da Mulher. Com a presença dos vereadores Pedro Tourinho, do PT, Vinícius Gratti, PSB, Fernando Mendes, PRB e Aurélio Cláudio, do PMB, a comissão realizou 5 reuniões. A presidente da pasta, a vereadora Mariana Conte, acredita que as reuniões foram um diagnóstico de temas importantes como a violência contra as mulheres. A Comissão da Mulher, ela conseguiu reunir um conjunto de mulheres que têm trabalho na cidade de Campinas, seja da OAB, seja da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão da Mulher, da OAB, da Comissão de Direitos Humanos, da OAB, servidoras que trabalham diretamente com relação no atendimento às mulheres, coletivo Rosa Lilás, Frente Mulheres Negras. Então, assim, houve um conjunto de pessoas que trabalharam juntamente com a Comissão da Mulher. A vereadora destacou o empenho da Comissão da Mulher no apoio da instalação da Vara de Juizado Especializado em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Nós tivemos uma grande vitória que foi fruto do trabalho, que era uma reivindicação antiga na cidade de Campinas e que foi fruto do trabalho da Comissão da Mulher, juntamente com as entidades, com conjuntos de entidades, coletivos, que participaram da comissão durante todo esse ano, que foi a instalação da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar aqui no município de Campinas. A Lei Maria da Penha foi aprovada em 2006, ou seja, faz mais de 10 anos que foi aprovada e ainda não tinha sido instalada a Vara Especializada, que é uma vara, um setor da justiça que deve cuidar de violência doméstica. Para este ano, um dos objetivos da comissão é fiscalizar o trabalho do juizado, que completa 1 ano em funcionamento. Acompanhar a instalação da vara especializada. Eu acredito que é importante, uma vez instalada a vara, a gente ter um setor na defensoria especializado, na defensoria pública, porque muitas mulheres vão recorrer à defensoria pública, com certeza. Eu estive na reunião do Conselho Superior da Defensoria Pública e acredito que é importante, conversei com o Núcleo Especializado da Defensoria Pública em São Paulo, então nós vamos reivindicar também aqui para Campinas a instalação de uma defensoria especializada e a ampliação dos serviços. Agora é lei. Hospitais públicos e privados de Campinas, conveniados ao SUS, devem fornecer aos pacientes as cópias dos documentos e despesas assinados por eles. E tem multa para quem não cumprir essa determinação. Foi publicada na edição do dia 10 de janeiro do Diário Oficial de Campinas a sanção do prefeito Jonas Donizete a uma lei de autoria do vereador Luiz Cirilo. A partir de agora, todos os hospitais públicos e privados que atendem pelo SUS devem fornecer ao paciente ou a seus familiares cópias dos documentos e despesas custeadas pelo Sistema Único de Saúde. Inicialmente, a lei da transparência, lei federal, ela tem que entrar em vigor em todo o território nacional. E no momento que a pessoa
está na situação de ficar internado ou levar um parente para que fique internado, o que ela menos se preocupa são quais são os documentos que devem ser assinados ou que são oferecidos no balcão da internação para que o paciente fique, às vezes tem situações de emergência e urgência, internado naquele estabelecimento. A lei prevê que as instituições conveniadas que descumprirem a regra ficarão sujeitas à autuação e multa de 100 unidades fiscais de Campinas, o equivalente a R$ 339. As garantias mencionadas na lei estão inseridas na Carta Política de 1988 da Lei de Transparência e dos Princípios Norteadores do SUS, nomeadamente da Cartilha do Usuário. A Carta dos Direitos dos Usuários do SUS foi elaborada em consenso pelos governos federal, estaduais e municipais e pelo Conselho Nacional de Saúde. O documento foi elaborado para que a população conheça alguns de seus direitos na hora de procurar atendimento de saúde, entre eles a transparência. Então são elementos, são situações que nós não podemos abrir mão. O cidadão, a partir do momento que ele tem alta, ele ou o seu familiar terá o direito de pedir, aliás, esse direito já é consagrado na própria Constituição Federal, que prevê a lei da transparência, mas ele passa a ter um direito municipal, com respaldo numa lei, que permite a ele exigir, até porque torna obrigatório que o hospital público ou privado tenha que fornecer na medida que ele for acionado. O aumento no preço dos combustíveis vem afetando não só o bolso de nós consumidores, mas também os dos proprietários de postos. E a expectativa para os próximos meses não é boa. Desde julho de 2017, a Petrobras vem reajustando diariamente o preço do combustível em todo o país. O aumento já chega a quase 30%. No começo de janeiro deste ano, uma pequena queda foi anunciada, mas não deu nem tempo do consumidor sentir e logo já veio um novo aumento. E quando o carro para na bomba, a reação é essa. É terrível, uma coisa que não pode acontecer, né, no nosso país. Segundo o presidente do RECAP, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Campinas, impostos como ICMS e PIS/COFINS são os principais responsáveis pela composição do valor do combustível e puxam o preço para cima. Hoje na gasolina, mais da metade do valor que se paga em bomba são tributos tanto estaduais como federais. E foi justamente um aumento do PIS/COFINS pelo governo federal na tentativa de equilibrar as contas públicas que afetou não só os consumidores, mas também o varejo. Segundo o Sindicato dos Empregados de Postos de Combustíveis de Campinas, o número de demissões aumentou devido à queda do consumo de combustíveis. O revendedor não se programa, ele hoje está vendendo num preço, amanhã num outro, no dia seguinte já é outro e, enfim, os empregados e o consumidor está pagando o preço. Em Campinas foram 470 homologações de contratos entre julho e dezembro de 2017, 354 delas somente no último trimestre. E a expectativa de uma queda nos preços é baixa, já que a nova política de reajustes de preço da Petrobras tira as possibilidades de uma estabilização dos valores. Hoje a Petrobras opera com o valor do petróleo internacional e a taxa de câmbio, que interagem diretamente no custo, na formação do custo da gasolina e do diesel. Nós, desde a alteração dessa política em julho de 2017 até dezembro, o diesel subiu em torno de 21% e a gasolina também. Então, agora com relação à perspectiva, vai depender muito do cenário político, econômico, tanto nacional quanto internacional. Previsão do tempo. A chuva ontem à noite se confirmou, o tempo nublado nesta terça-feira também. Para hoje à noite, o panorama é o mesmo, viu? A chuva deve aparecer. Amanhã, quarta-feira, o sol dá o ar da graça, timidamente pela manhã. A nebulosidade aumenta e chove à tarde e à noite. A temperatura amanhã sobe, hein? Mínima de 19 graus e a máxima pode chegar aos 30 graus, uma temperatura mais próxima do que a gente está acostumado, né? Esse verão nem de longe está com cara de verão. Hora de falar sobre emprego, já que tem muita gente precisando. O Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 52 vagas disponíveis, com salários que variam de R$ 1.099 a R$ 2.500.
Há vagas para ajudante de cabista, ajudante de reparador em telecomunicações, ajustador mecânico de manutenção com experiência em mecânica de empilhadeiras, alambrador com experiência na confecção de telas e alambrados, auxiliar de corte, auxiliar de costura, auxiliar de expedição com experiência em empresas de confecção, auxiliar de manutenção predial, auxiliar mecânico de manutenção de máquinas de construção civil, azulejista, caseiro com disponibilidade para morar em Minas Gerais, chefe de serviço de limpeza, consultor de vendas com carro próprio, cortador de roupas, cozinheiro geral, empregada doméstica nos serviços gerais, encarregado de infraestrutura, mecânico de ar-condicionado com curso de refrigeração, mecânico de ar-condicionado de autos, modelista, operador de montagem de cilindros e mancais, operador de motosserra, passador de roupas com experiência em lavanderia, pedreiro, supervisor de serviços gerais, tratorista, operador de roçadeira, vendedor no comércio de mercadorias com carro próprio, vidraceiro para autos, vistoriador de risco de auto. Agora vamos às vagas específicas para as pessoas com deficiência: assistente administrativo, atendente de lanchonete, auxiliar de manutenção predial, operador de máquina misturadeira e vigia. Para concorrer a uma das vagas, é necessário comparecimento do candidato em uma das unidades para análise de perfil e cadastro com a seguinte documentação: RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS. O CEPAT fica na Unidade Centro, na Avenida Campos Sales, número 427, na Unidade Ouro Verde, na Rua Armando Frederico Renganeschi, 197, no Jardim Cristina. E a Unidade Campo Grande fica na Rua Manuel Machado Pereira, número 902. O horário de funcionamento é das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. Terça-feira, você já sabe, é dia do quadro Olha o Esporte Aí. E hoje nós vamos conhecer mais uma modalidade que tem crescido muito na cidade. Inclusive, tivemos um campeonato internacional neste último fim de semana. Confira agora a luta de braço. Olá, o Olha o Esporte Aí desta semana vai falar sobre uma modalidade que existe desde as antigas civilizações. Dizem que não é só força e tem muita técnica. É isso que a gente vai conferir a partir de agora na luta de braço. O André Castro, que não é meu parente, é bom deixar isso claro, ele é treinador e também lutador, e na minha abertura eu falei sobre técnica e força. Qual que é o grau de importância de cada um na luta de braço? Gabriel, assim, na luta de braço entendemos que 80% é técnica e as outras 20% é força, né? Onde tiramos, assim, no mínimo 2 horas por dia de treinamento em peso para adquirir um pouco de força, mas você ganha muita força lutando com outro parceiro na mesa, onde consegue realmente a força exata do movimento que precisa. Na minha abertura eu falei também que é um esporte muito antigo. Ele passou por muitas modificações ao longo do ano? Sim, quando eu iniciei era sentado, hoje já é em pé, né? E muda-se categoria, muda-se forma de lutar, muda-se técnicas de lutas, né? Então, já faz quase 30 anos que eu luto e já chegou numa fase onde você tem que apurar muito a sua técnica e muitos detalhes diferenciam um atleta e um detalhe diferencia uma luta. A categoria é dupla eliminatória, então se um lutador não perder nenhuma luta e chegar na final, ele lutou uma média de 5 a 10 lutas, dependendo da quantidade de lutadores. Se um lutador perder a primeira, praticamente ele vai lutar o dobro de quem já chegou lá na final sem ter perdido nenhuma, né? Então imagina-se que ele luta de 15 a 20 vezes para chegar numa final, dependendo da quantidade de lutadores que tem. O tempo de luta hoje é uma média, é frações de segundos, de 2 a 3 segundos, depois da saída do árbitro, até 3, 4 minutos.
Tudo depende da qualidade dos dois lutadores. O vencedor ele tem que encostar uma mão do adversário numa almofada de arremate que existe ali. Ele também não pode tirar o cotovelo dele da almofada, porque isso ocasiona uma falta. E para ele vencer, ele tem que encostar o braço do adversário na almofada da mesa. Não conseguimos hoje aqui no Brasil viver do esporte. Aonde se vive do esporte é leste europeu e Estados Unidos, aonde se paga bem por campeonato. E no leste europeu se tem salários. Os caras, eles ganham para fazer isso. Aqui no Brasil ainda não é a nossa realidade. Quem sabe um dia possa ser. Questão de doping é algo que preocupa vocês? Existe um cuidado com isso? Olha, na parte da confederação, Federação Mundial, Federação Nacional e Estadual aqui no Brasil, se faz o controle de dopagem, onde não é permitido o uso de anabolizantes. Existe até um filme que é atemporal, né? Que é o Falcão, campeão dos campeões, com o Sylvester Stallone, que mostra bastante sobre a modalidade. Quem não assistiu, fica a dica aí do quadro de esporte e também parabéns aos atletas que praticam a modalidade sempre com muita disciplina e lealdade. E a gente lembra aqui que o projeto Sesc Verão continua, hein? Uma programação totalmente gratuita com atividades físicas para todas as idades. Hoje, por exemplo, começa a patinação artística. Crianças menores de 6 anos devem patinar com o auxílio dos responsáveis. Hoje até domingo, das 10 horas da manhã a 1 hora da tarde e das 3 horas da tarde às 6 horas. No galpão multiuso, ok? O endereço do Sesc Campinas está aqui na sua tela. Tem também modalidades esportivas como futebol e tênis de mesa no escuro, utilizando aí umas luzes especiais, coletes, bolas e fitas adesivas fluorescentes. Opção é o que não falta. Amanhã a gente traz aqui no Câmara Notícia tudo sobre as estreias de Guarani, Ponte Preta e Red Bull Brasil nos estaduais. 3 bons jogos. Antes de encerrar, a TV Câmara Campinas está com o WhatsApp, mais um canal de comunicação para você. Anote o número aí para mandar sugestões de reportagens, críticas, elogios. O número é 99811-0260. Vou dar tempo para você anotar aí, hein? 99811-0260. Câmara Notícia fica por aqui. Ótima terça-feira e até amanhã, 12:30. Tchau, tchau.